dia, sétimo A, boa tarde, sétimo B. Hoje estou aqui num ambiente diferente para matar a saudade da escola e de vocês. Pena que não tem vocês atrás aqui nas cadeiras, mas é por um curto período de tempo que logo menos nós voltamos, ok? Então agora vamos dar continuidade aos nossos módulos, né? Agora mais livre aqui, sem lousa, porque eu acredito que para enxergar fica um pouquinho ruim, mas a gente continua acompanhando aqui na apostila. E esse vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente. Então primeiro eu vou fazer toda a explicação do conteúdo, né, acompanhando aqui aquele resuminho que eu faço para vocês, e depois eu viro a câmera e aí eu faço o acompanhamento das atividades, ok? Então vamos lá, agora é o módulo 15. O módulo 15, ele vai trabalhar especificamente a região Centro-Sul. Então, como trabalhamos no módulo 14, entendendo as diferentes regiões aí brasileiras, né? Relembrando o contexto da divisão geográfica das regiões brasileiras, onde nós temos 5 diferentes regiões, que são elas: região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sul e região Sudeste. Então, essa subdivisão que nós temos no nosso território é a subdivisão do IBGE. E aí, em 1970, um geógrafo chamado Pedro Pinchas, ele fez o quê? Ele dividiu o território, ele compilou algumas regiões e dividiu o nosso território em 3 diferentes complexos regionais, que são eles: região Amazônica, região Nordeste e região Centro-Sul. E qual foi essa diferença? A região Centro-Sul englobou a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. A região Nordeste continua a mesma, com a diferença de alguns estados, né, que abrangeu um menor território. E a região da Amazônia pegou toda a antiga região Norte e ainda parte de alguns outros estados. Então, o que acontece? Na divisão geográfica brasileira, né, nas divisões administrativas, os estados eles estão dentro de um território como um todo. E nos complexos regionais, alguns estados são partidos ao meio. E o porquê partidos ao meio? Porque parte do estado tem características de um complexo regional e parte do estado tem características de outro complexo regional. Então, por isso que essa divisão dos complexos regionais, ela não se limitou ao território do estado. Então, ela partiu aí os estados ao meio, ok? Então, agora, os próximos módulos 15, 16 e 17, vamos estudar os complexos regionais especificamente. E agora, fazendo uma revisão geral aí, com todo o conteúdo do ano. Porque agora, o módulo 15 vai trabalhar o complexo Centro-Sul. E do complexo Centro-Sul, vamos rever o contexto da industrialização, da população, da distribuição demográfica, das características físicas, dos municípios, das cidades. Então, a gente vai rever todos os conceitos que já vimos lá desde o primeiro bimestre, mas agora com foco no complexo regional, na região, tá bom? Então, vamos lá. Complexo Centro-Sul. Então, o complexo Centro-Sul abrange 1/3 de todo o território, ok? Com o maior número de estados. Como ele agora juntou a região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul, ele se tornou um grande complexo aí com muitos estados que abrangem essas características. A região Centro-Sul é a mais povoada, né, a mais populosa, ou seja, com total da população, maior número, a mais povoada, ou seja, a divisão do total da população pelo território tem uma maior densidade demográfica, ok? E mais populosa, que é a maior concentração aí da população. A questão histórica vai explicar pra gente por que essa região especificamente é a mais povoada, mais industrializada, com o maior número de cidades. Então, o que mostra pra gente é o contexto histórico, né? Então, o contexto histórico mostra qual é a realidade atual. É também a região mais industrializada e tem a questão da agropecuária, a atividade agropecuária mais desenvolvida. Se a gente comparar com as outras regiões aí do nosso território, é o que tem maior emprego de maquinários e tecnologia,
ok? Agora as características físicas dessa região. Lembrando que isso já é pré-requisito do que já estudamos, inclusive no 6º ano. Mas agora a gente foca na região especificamente, tá bom? E depois eu passo na apostila com as imagens com vocês. Então, o relevo. O relevo é basicamente composto por planaltos. Então, os planaltos é aquele relevo que não é nem a planície, né, de 0 a 200 metros, e sim acima disso, até aí, no caso do Brasil, no máximo, né, não chega a 3.000 metros de altitude. Então, esse é o relevo de planaltos. Então, é o relevo aí de 200 a 2.000 e poucos metros de altitude. Essa região centro-sul concentra esse tipo de relevo, os planaltos, com observação para 2 planícies importantes. A planície do sul, né, no extremo Rio Grande do Sul, tem uma concentração de uma planície, de uma região mais baixa, e a planície do Pantanal. Então, no mapa aí da página 289, vocês vão... 289? 212. Na página 212 tem um mapa que mostra e aí pontua exatamente essas 2 regiões aqui, ó. No extremo sul tem uma concentração de planícies e aqui que é a planície do Pantanal. O restante, ó, em gradientes de laranja, marrom e amarelo, são as regiões do Planalto, ok? Continuando, sobre o clima. Como é uma área extensa, o clima também é diferente. O relevo é diferenciado na área e o clima também é diferente. Com concentração de clima, nós temos o clima tropical, que é o que nós estamos acostumados aqui na nossa região. O tropical de altitude, que possui as mesmas características que os nossos, mas com outro fator climático que é a altitude. Quanto mais alto, mais frio, isso é uma regra. Então, por ter áreas, picos mais elevados, então tem essa diferenciação. O subtropical, que está concentrado lá no sul, que é um clima que tem os invernos mais rigorosos e os verões mais amenos, e uma quantidade de chuva média aí ao longo do ano, diferente do tropical, né, que é o nosso, que tem uma oscilação muito grande, com verões quentes e úmidos, e invernos mais frios e mais secos, e o tropical úmido. O clima tropical úmido a gente associa ao litoral. Por quê? A umidade por conta da maritimidade, a proximidade com o oceano, e o tropical por conta das características. Então nós temos aí esses 4 climas predominantes nessa região, que é o tropical de altitude, tropical úmido, que é o do litoral, e o subtropical, ok? Hidrografia, lembrando que hidrografia, a gente fala de hidro, é água, então está associando aos cursos fluviais, aos rios. A nossa região, principalmente essa região centro-sul, concentra muito os rios de planalto, aí associa relevo com hidrografia. O que são os rios de planalto? São aqueles que correm em um relevo mais acidentado, com a maior força e produz maior energia, ok? Então é ótimo aí para a construção de hidroelétricas. Então nossa região ela se mantém aí com base na energia por conta das hidroelétricas, mas nós temos características físicas positivas para geração de energia a partir da força dos rios, ok? Então os nossos rios da nossa região aqui da Centro-Sul são rios que a gente considera rios perenes, vocês já conhecem essa palavra, que significa que tem volume de água o ano todo. Por mais que num período mais seco, o volume de água caia um pouco. Então são rios perenes, rios que têm grande volume de água e rios que aparecem na apostila para vocês como caudalosos. E o que significa esses caudalosos? Que tem grande fluxo e grande extensão. Então são rios longos com grande fluxo de água. Ok? E bacias hidrográficas. Quando falamos de bacias hidrográficas, é um rio principal drenado que drena rios menores, né? Então o córrego em algum momento vai cair no ribeirão, que vai cair no rio maior e vai desaguar no maior e até chegar um momento que ele vai desaguar no oceano. Então o conjunto desses rios a gente chama de bacias hidrográficas, né? Que vocês já conhecem. Então nós temos 3 grandes bacias hidrográficas aí, a bacia do Paraguai, a bacia do Uruguai e a bacia do Paraná. Então quem já viajou
de carro e saiu do estado de São Paulo, principalmente para uma parte de Minas Gerais, ou para o Mato Grosso do Sul, passou por esse rio, né? Esse grande rio, que é o Rio Paraná, um rio extenso, imenso, imenso. Então, uma das nossas principais bacias hidrográficas. Inclusive, os rios que cortam aqui o nosso estado em menor proporção, o rio Tietê, o rio Atibaia, que é o de Campinas, ele deságua em algum momento nesse rio Paraná, que é a nossa grande bacia hidrográfica, ok? Vegetação. Então, se temos uma diferenciação de clima, relevo e hidrografia, nós temos também uma diferenciação de vegetação, principalmente associando ao clima, porque lembrando que a vegetação ela é adaptada às características climáticas, ou seja, temos a vegetação por conta da adaptação do clima. Um clima mais frio, uma vegetação adaptada ao clima mais frio. Um clima mais quente, uma vegetação adaptada ao clima mais quente. Então, de vegetação, aqui na região Centro-Sul, nós temos a concentração de 6 diferentes tipos de vegetação. Então, temos a floresta tropical pluvial atlântica, que nada mais é do que a Mata Atlântica, que nós já conhecemos por esse nome, né, ou esse bioma, que são árvores de médio porte, com grande biodiversidade, muito densa. O que significa densa? Que são árvores, né, cheias de cipó e concentração e uma infinidade de espécies, tanto da flora, né, das espécies vegetais, quanto da fauna, no caso dos animais, ok? Temos o cerrado. Então, aqui na nossa cidade, no município de Campinas, é a área de transição. O que significa transição? Temos a vegetação de Mata Atlântica, principalmente próxima aos rios, a curso de águas, e temos a vegetação de cerrado, que é uma vegetação de menor porte, com cascas mais grossas, que aguentam longos períodos sem chuva, que tem os campos sujos, que a gente fala, mas lá é um pasto. Muitas vezes não, muitas vezes é uma vegetação, né, em menor proporção, que está associado à vegetação de cerrado, que ela abrange aí de todo o nosso território, de todo o território do nosso país, grandes proporções, a área central toda, né, e até atinge aí parte do Nordeste, parte da região amazônica e parte aqui grande parte aqui do Centro-Sul. Depois temos a floresta de araucárias. Então, com certeza, todos já viram uma árvore, uma araucária. É um pinheiro, uma espécie de pinheiros. Essa árvore é típica da região dos Planaltos, no extremo sul do nosso país. Então, é uma vegetação associada a climas mais frios e grande quantidade de chuva, né? Muito específica, principalmente aí no estado do Paraná, especificamente. No mapa da página 219, vocês possuem aí um mapinha que tem essa classificação. Lembrando que também é pré-requisito, que já vimos lá no 6º ano. Depois temos o Complexo do Pantanal. Exatamente esse bioma que foi muito falado aí nas últimas semanas, infelizmente de uma forma negativa, né? Porque estavam acontecendo queimadas e não é típico queimada nessa região. Muitas vezes eram queimadas ilegais. Enfim, vocês ouviram aí nas últimas semanas essa ocorrência. Então, esse bioma é muito importante e específico dessa área da planície aí do Pantanal, ok? No extremo oeste da região Centro-Sul, aqui, ó. Depois temos o Campo Limpo. O Campo Limpo são as pradarias ou steppes, já estudamos isso. É um tipo de vegetação composto por gramíneas, lembram dessa palavra? O que isso significa? Que é um bioma tão importante quanto os outros, mas possui características associadas ao clima, que é o clima extremamente frio lá do sul do nosso país. Então, é uma vegetação rasteira com mais de 600 espécies de gramíneas, ou seja, uma vegetação muito baixinha, que está associado lá ao clima muito frio no sul. E depois, não menos importante, né, em menores proporções, temos os mangues, as restingas e o jundu. Então, essas 3 palavras
Os mangues é aquele famoso, entre aspas, brejo que tem lá no litoral, né, concentrado no litoral. O litoral paulista tem bastante, no extremo sul tem bastante. É um bioma riquíssimo que há uma necessidade de preservação, porque segundo estudos, segundo a ciência, ele é o ninho aí de muitas espécies marinhas. Então, sem o mangue, todas essas espécies, né, de peixes e crustáceos, não existiria. E lembrando que a natureza é um ciclo, então um dos elementos que tem uma interferência aí no seu ciclo, outras vão sofrer também as consequências, ok? Restinga, vou falar o que é restinga para vocês. É uma espécie vegetal que fica próximo ali à areia, sabe? Bem onde a gente senta para tomar um sol lá na praia. Então aquela vegetação rasteirinha que parece assim uma graminha rasteirinha, atrás do banco de areia no litoral, aquilo ali é restinga, vegetação de restinga. É uma vegetação muito importante desse bioma, que também merece aí atenção. E o jundu também. Então essa vegetação aí depois do banco de areia, né, quando não tem uma cidade desenvolvida e grande, cheia de prédios, estragando ali a paisagem, tem essa vegetação de restinga, que para nós a gente fala, nossa, mas é uma vegetação rasteira, mas é muito importante para o equilíbrio aí natural. Então, a partir da página 219 da apostila de vocês, começa a ter imagens aqui. Então, a primeira, ó, a Mata Atlântica. Segunda aqui, ó, Pantanal. E chegamos na parte das alterações da paisagem pela ação humana. Lembra do ser humaninho? O ser humaninho, nós, seres humaninhos, somos os únicos seres que fazemos parte de tudo isso, dessa natureza, mas que temos a capacidade destrutiva. Então, o que isso significa? Que temos a capacidade de transformar a paisagem de forma intensa. Lembrando que a natureza ela já tem o seu equilíbrio natural, né? Mas a questão é que muitas vezes, por mais que aconteça uma modificação aí na paisagem de forma natural, ela é gradual e vai se harmonizando, entrando num ciclo. Nós, seres humanos, somos os únicos que temos a capacidade destrutiva de tudo isso. Então, se a gente pegar a questão da paisagem aí nessa região centro-sul e comparar com todas as outras regiões brasileiras, a gente vai perceber que a mais modificada, a mais transformada aí do nosso território é a da região centro-sul. Por quê? Porque é onde concentra o maior número de indústrias, onde concentra o maior número de cidades, onde concentra o maior número da população, contingente populacional. Então é a mais transformada, até porque hoje, atualmente, onde são as grandes cidades, então um exemplo aí, a nossa cidade, que é imensa, né? Uma cidade grande, Campinas, e as cidades como São Paulo, imensa, uma metrópole com mais de 20 milhões de habitantes, o que hoje é uma cidade, uma selva de pedras, né, de concreto, já foi o quê? Uma vegetação natural. E para a existência da cidade, ou desse número imenso de indústrias, ou até mesmo da agricultura, precisou ocorrer o desmatamento e a modificação da paisagem natural. Então, a região centro-sul é a que tem maior grau de devastação do meio ambiente, modificação da paisagem natural. Principais atividades econômicas. Então, questão de atividades econômicas, nós já estudamos um pouquinho esse ano. O que significa atividade econômica? É uma atividade que gera um lucro. E ao longo de toda a história aí do nosso território, a formação do nosso território, tivemos atividades econômicas diferenciadas. Então, no século XVIII, então teve o início aí da exploração do ouro, né, um mineral que nós sabemos que tem um valor econômico altíssimo e que iniciou esse processo de exploração desse recurso, e aí a população foi chegando aqui, principalmente na região de Minas Gerais. Depois tivemos uma ocorrência da transferência da capital, que vimos lá no módulo anterior, que a capital saiu da Bahia e concentrou no Rio de Janeiro. Então, a capital do nosso país já foi no Rio de Janeiro, né? E aí o que acontece? Com essa modificação, a concentração de pessoas na capital, ela passou a ser maior. Com isso, o desenvolvimento urbano, industrial também passou a ser maior. E por isso explica essa grande transformação aqui no nosso território. Aí depois eu tenho no século XIX, a família real que
faz morada, né, que concentra ali na região do Rio de Janeiro, consequentemente, onde o desenvolvimento foi maior. Povoamento da região sul aconteceu aí no século XIX. Então, no extremo sul do país, no século XIX, começou a acontecer uma concentração da população. O café, a era do café, que nós já estudamos, inclusive, em geografia, que foi entre o século XIX e o século XX, principalmente aqui na região sudeste, né? Principalmente no estado de São Paulo, que teve esse período, essa maior atividade aí ligada ao café. E aí, quando as produções de café não era mais importante para exportar, para ser vendida para as metrópoles, o que aconteceu? Os grandes fazendeiros, donos das grandes fazendas de café aqui no nosso território, investiram lucro onde? Na indústria. E aí começou o processo de industrialização. Quando iniciou o processo de industrialização, as pessoas saíram lá do campo e vinham em direção à cidade, né? Trabalhar nas grandes indústrias. E aí começou o grande crescimento dos grandes centros urbanos, né? E no século XX, a industrialização chegou com tudo. E aí a gente tem essa concentração aí da indústria, principalmente aqui na região Centro-Sul, por esse contexto histórico, dos momentos, do investimento do lucro do café na indústria, o desenvolvimento da indústria na nossa região. Isso não significa que outras regiões não tenham um grau de industrialização avançado? Tem, mas quando nós comparamos as três, a maior concentração está aqui na nossa região, que é a região Centro-Sul, ok? A importância do Centro-Sul para o país. Agora vem dados econômicos, ok? Então, em relação aos dados econômicos aí da região Centro-Sul. Na região Centro-Sul, nós temos a concentração de 3 grandes metrópoles. Lembrando que uma metrópole é a concentração de várias regiões metropolitanas, ou uma cidade grande, imensa, que tem uma influência aí nacional muito importante e também, no caso das nossas, internacional. Então, nós temos a concentração do Rio de Janeiro e São Paulo, que são consideradas cidades globais, regiões metropolitanas, inclusive a nossa megalópole. O que significa megalópole? A junção de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, é a megalópole concentrada aí na região Centro-Sul. E o Distrito Federal, que é o centro administrativo do nosso país, que também concentra aqui na região Centro-Sul, ok? E aí, quando falamos de questão econômica, financeira, a maior economia, o maior poder aquisitivo, na verdade não é essa palavra, maior concentração de riquezas aí e concentra nessa região Centro-Sul, ok? Então, em relação à indústria e à agropecuária moderna, até porque essas são as duas atividades principais que transformou, né, as 3 regiões, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nessa região Centro-Sul, por conta dessa atividade intensa relacionada à indústria e à agropecuária moderna, ou seja, que tem muito investimento aí. Comércio. Então, o início, lá no passado, o início do comércio do nosso território, da nossa região, era basicamente de matéria-prima. Então, o nosso país, ele exportava para outros países, para a metrópole, no caso, a matéria-prima. Depois, com o desenvolvimento da industrialização, passamos também a exportar manufatura. O que significa manufatura? Que já é o produto, a matéria-prima transformada num outro produto que vai ser base para outro tipo de indústria ou já no produto final, tá bom? Lembrando que quando falamos de matéria-prima é como se fosse um cifrão, porque rende menos. Quando falamos de produtos industrializados já são 2 cifrões, que significa que o lucro é maior. Tá bom? E quem mais compra e comprava esses produtos aqui do nosso território? Em primeiro lugar está a China, que é a maior importadora dos nossos produtos manufaturados e também parte da nossa matéria-prima. Depois vem os Estados Unidos e depois vem a Argentina. Lá na página... Deixa eu lembrar qual é a página.
Tem uma tabelinha que mostra, me perdi, depois eu mostro para vocês. Então, a maior parte do que é produzido tem consumo interno. Outra informação. Então, grande parte do que nós produzimos vai para a China em primeiro lugar, depois para os Estados Unidos, depois para a Argentina, que são os países que mais compram os nossos produtos. Mas grande parte do que nós produzimos, principalmente no quesito de matéria-prima, né, de produtos de base, fica dentro do nosso território, né? Então, tem um consumo interno, então é consumido pela nossa população, que é gigantesca, né? Aqui a gente está falando da região Centro-Sul, mas a gente não pode desassociar do nosso território como um todo, né? Do nosso país. E aí tem uma informação para vocês sobre o Tecnopolo. Vocês não ouviram essa palavra. O que é esse Tecnopolo? São cidades importantes que concentram centros de tecnologia. No geral, os centros de tecnologia, eles são a base de tudo, né? E eles estão localizados próximos às universidades, que é a ciência. A ciência sai da onde? Lá da universidade. E os centros de tecnologia concentram nessas cidades estrategicamente. E o que sai desses centros de tecnologia? A tecnologia para tudo, para agropecuária, para indústria. Quando a gente fala de tecnologia empregada para esses setores, a gente está falando de uma maior economia, né? Onde a ciência faz toda a pesquisa, produz para ampliar ainda mais essa produção industrial ou agrícola, para produzir mais, para vender mais, para lucrar mais. Então essa é a lógica aí do nosso sistema, ok? Lá na página 225, eu coloquei para vocês essa página, para vocês observarem que inclusive é uma atividade, ó, que mostra a distribuição espacial das indústrias. Então aqui por gradiente de cor, ó, na legenda, tem o quadradinho amarelo, que é de 51 a 100 empresas, a concentração, depois vai aumentando. O marrom, o maior, ele mostra até 42 mil empresas concentradas. E aí vocês vão perceber que ao longo aí do território brasileiro tem essa concentração aí gigantesca de indústrias e principalmente o maior número de quadradinhos, tanto do maior, né, que mostra o maior número de empresas, quanto a quantidade dos menorzinhos concentra aí na região Centro-Sul. Mais especificamente no estado de São Paulo, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então vocês vão fazer essa atividade e vão perceber aí e analisar, ok? Agora vamos virar aqui a câmera, que agora vem as atividades, tá bom? Então vamos lá para as atividades agora. Atividade número 1, da página 214. A atividade número 1 fala assim: observe o mapa e as fotos a seguir. Então aqui tem um mapa físico, ou seja, do relevo, né, do Brasil como um todo, aqui por gradiente de cores, sempre tem que ler a legenda. E aqui temos duas imagens. A primeira é uma planície no município de Selvíria, no sul do Mato Grosso do Sul, no caso a foto de 2015. E a segunda, dos mares de morros na região serrana de Minas Gerais. E aí a cidade aqui é Santa Bárbara do Tugírio, também a foto em 2015. Então aqui uma grande planície e aqui uma área planáltica. Aí o exercício pede, considerando o mapa acima, que representa as altitudes do Brasil, e as fotos apresentadas, descreva o relevo do complexo regional abordado nas suas principais características. Então vamos lá. Essa daqui, olha, é no Mato Grosso do Sul, ou seja, esta região aqui, né? E aqui Minas Gerais, esta região. Então, o exercício vocês precisam descrever o relevo das duas regiões que representam a foto. Essa região do Mato Grosso do Sul e essa região aqui de Minas Gerais. Ok? Muito simples é a descrição e a interpretação aqui deste mapa físico. A segunda atividade, na página 215, fala assim: leia o texto e analise o gráfico a seguir. Secura do ar deixa Brasília em emergência.
E aí o subtítulo, chance de chuva é baixa até o fim do mês. A população do Distrito Federal já convive há várias semanas com o tempo seco, com a umidade do ar baixa, que é a principal característica climática do inverno na região. No Distrito Federal, praticamente não choveu em junho. Em Brasília, houve alguma precipitação rápida em poucos locais da cidade. Mas, no lugar onde o Instituto Nacional de Meteorologia tem medições meteorológicas, não houve registro de chuva. Em maio, segundo o IMEP, choveu cerca de 4 milímetros, 90% abaixo da média. Na prática, a última chuva forte ocorreu no fim de março e o início de abril. Então, essa é a reportagem. E aqui, olha, temos um gráfico. Esse gráfico é o gráfico aí da quantidade, da porcentagem, umidade relativa do ar no aeroporto de JK. Então, temos 3 marcações. A azul é dia 5 de julho, a marrom, acho que é um marrom, 6 de julho e a verde dia 7 de julho. Então aqui, olha, mostra 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, o quanto estava a umidade do ar e depois o quanto oscilou ao longo do dia, até as 8 horas da noite, ok? Lembrando que umidade do ar é a quantidade de água que tem aí em forma de vapor. Então, esses últimos meses aí no nosso município, na cidade de Campinas, a umidade do ar estava muito baixa. O que isso significa? Não chovia, né? A gente sentia muitas queimadas, nariz arranhando, pele seca. E aí a atividade pede, de acordo com as informações vistas no texto anterior e no gráfico ao lado, e com seus conhecimentos geográficos, indique a alternativa correta. A. Quando o clima está quente e seco, como citado no texto, as pessoas devem ingerir bastante líquido e só realizar exercícios físicos ao ar livre? Verdadeira ou falsa? B. As precipitações que ocorreram em Brasília não são importantes, por isso não foram registradas pelo IMET? C. O ar seco associado à poluição expõe o ser humano a doenças respiratórias? E D. A umidade relativa do ar registrada no aeroporto de Brasília mostra que a variação é bastante baixa ao longo dos dias? Então, essa é uma questão alternativa. Leiam com atenção cada alternativa, que vocês vão perceber que tem algumas que são absurdas, não tem como ser mesmo. Atividade 3, na página 218. A Bacia do Paraná está localizada na hidrovia Tietê-Paraná, com 2,4 mil quilômetros de extensão. Ela viabiliza a navegação e o escoamento da produção de grãos e de celulose nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Minas Gerais e o Porto de Santos, para o Porto de Santos. Para permitir a navegação por toda a sua extensão, foram construídas barragens e eclusas. Observe o mapa a seguir. Vocês já sabem o que é uma eclusa, porque nós já estudamos, e a barragem também, que são as hidrelétricas, ok? Aí a pergunta vem, aí vocês analisam aqui o mapa que mostra como funciona aí a hidrovia, toda a malha aí da hidrovia. A hidrovia do Complexo Regional Centro-Sul é bastante rica e tem usos bastante diversificados e explica a importância econômica da hidrovia para a região Centro-Sul. Então já está falando aqui no textinho, né, o porquê é importante. Então vocês desenvolvem aí essa dissertação, ó. Tem espaço, hein? Atividade 4, na página 219. Observe o mapa Complexo Centro-Sul, vegetação, e explique a diversidade de vegetações nesse espaço geográfico, relacionando com a diversidade climática da região. Então aqui, olha, tem um mapinha da região Centro-Sul e da diversidade da vegetação. Agora vocês vão observar e, associando lá ao clima, vão explicar por que existe essa diversidade nessa região. Lembrando que essa região ela não é pequena, ela é extensa.
Atividade 5, lá na página 223. O Complexo Regional Centro-Sul concentra a maior quantidade de indústrias e a maior população entre todas as regiões brasileiras. Explique a relação que existe entre os processos de industrialização e de urbanização que ocorreram no Centro-Sul. Então, aqui está de presente para vocês, porque já estudamos sobre a concentração da população, da urbanização e da industrialização. Então, vai associar, ok? Tá facinho, hein? Atividade 6 é aí um mapa da distribuição espacial das indústrias no ano de 2013. Então, a gente consegue perceber que aqui, principalmente na região Centro-Sul, tem uma concentração aí de indústrias, alguns pontos específicos, né? Nas capitais aqui do Nordeste também tem uma concentração. E a região amazônica tem concentrações muito específicas, esparsas. O mapa mostra a distribuição espacial das indústrias no Brasil, concentrada na região Centro-Sul do país. Com base no mapa e nos seus conhecimentos geográficos, explique o motivo pelo qual essa distribuição persiste desde o início da industrialização do país até os dias atuais. Por que será que a indústria concentra em lugares específicos? O que a indústria precisa para se desenvolver? E depois, na página 226, começam... tampar as respostas, né? Começam aí os testes, que também são muito tranquilos. Então, aqui tem um textinho para fazer análise, aqui tem um gráfico para analisar e fazer a interpretação, ok? Então, boa atividade, atenção, concentração e bom estudo. Tchau!